Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e crescimento de forma que a nossa vida seja um louvor a Deus, que nós façamos a vontade de Deus todos os dias. A respeito de bondade, é isso que nós vamos falar hoje, ser bom. O que é bondade? O que é ser bom? Quando nós falamos a respeito disso, uma frase que se tornou muito comum é: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É uma frase repetida no filme Deus Não Está Morto e acabou marcando de uma maneira em que os jovens, as pessoas que viram o filme, acabaram replicando esta frase, esta mensagem. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Jesus, na sua humanidade, Jesus hoje, na sua ressurreição, como mediador e intercessor no santuário celestial, como fica essa questão do ser bom em Jesus, da bondade em Jesus? Nós temos um texto bastante interessante na Bíblia falando a respeito disso, que está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 em diante. Eu estou lendo na versão A Mensagem. Então, Marcos capítulo 10, versículos de 17 em diante, nos diz assim: Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre teu pai e tua mãe. Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos seus olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha a me seguir. Abra mão de tudo o que você tem, a tudo que você que te prende aqui na terra, tudo que te prende de forma que te distancie de Deus. É isso que Jesus está falando para este homem. Venda aquilo, se desfaça daquilo que te prende, te afastando de Deus. E aí você estará no céu. Mas é muito curioso a maneira que Jesus ele se coloca e dentro do pensamento teológico, da interpretação teológica, que Jesus é Deus encarnado e Jesus é de fato Deus porque ele faz parte da, da triunidade divina, ele é coexistente com Deus, eterno junto com Deus, sendo Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A questão é que dentro desse enredo, Jesus ele traz uma reflexão muito interessante. Ele fala assim: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. E Jesus não era Deus? E por que que ele faz essa pergunta? Por que que ele traz essa reflexão e com esta afirmação? Porque a afirmação dele é diferente da pergunta. A pergunta é: por que você me chama de bom? Essa é a pergunta. Agora, a afirmação é: ninguém é bom a não ser Deus. Ninguém é bom a não ser Deus. O que Jesus está falando é que ele está se referindo à sua humanidade. Nós olhamos no texto de Filipenses capítulo 2, que fala que Jesus ele se esvaziou de Deus e assumiu a forma humana, aprendeu obediência, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando nós observamos a humanidade de Jesus, Jesus ele abre mão da sua divindade, ele se submete à autoridade de Deus o Pai e ao poder e autoridade do Espírito Santo que caminha com ele, e desta maneira, abrindo mão daquilo que é essencial
para a sua existência, que é a sua divindade, ele se fez carne e habitou entre nós. Claro que na sua percepção de humanidade, nele não havia pecado, Jesus nunca pecou e foi o único ser humano a cumprir esse quesito tão importante para que houvesse redenção, salvação, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo quando este homem se aproxima dele, se ajoelha e falando, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Observe que existe uma questão aqui muito importante, porque muitas pessoas correm até Jesus, muitas pessoas se ajoelham diante de Jesus, muitas pessoas consideram Jesus um bom mestre, mas sabem que ainda não participam da vida eterna, não têm certeza absoluta da sua salvação. E o cristão deve ter certeza da sua salvação por Cristo Jesus. Ele deve ter certeza de que ele está promovendo os frutos do Espírito em si mesmo e revelando esses frutos a outras pessoas. Ele deve ter consciência de que a cada dia Deus se faz presente, Jesus Cristo é mantido como foco e o Espírito Santo nos conduz como filhos de Deus para que tenhamos a redenção, a reconciliação, o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Então, todo cristão deve ter certeza da sua vida eterna. É só olhar os seus frutos, o seu comportamento, o seu relacionamento com as pessoas, aquilo que Deus já te transformou. E é por isso que Jesus traz esta reflexão, falando que ninguém é bom a não ser Deus. Ou seja, aquilo que há de bom em mim, aquilo que há de bom na humanidade, vem da essência de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nessa criação, em que Deus é bom o tempo todo e não há ninguém bom senão a Deus, nós, preenchidos de Deus e do poder de Deus, temos a bondade de Deus em nós. Até porque nós temos que compreender essa perspectiva do que é ser bom e o que é exercer bondade. São duas coisas diferentes, apesar de estarem ligadas intimamente. Ser bom é um adjetivo, é qualificativo. Você normalmente qualifica outra pessoa como sendo boa ou não. Alguém que possa ser bom, mas dificilmente uma pessoa em sã consciência vai usar deste adjetivo para si mesmo. A pessoa dificilmente vai se classificar como bom, porque na medida em que ele faz isso, automaticamente ele está se revelando num nível de arrogância e de prepotência muito grande. Então, o ser bom é visto pelo outro, não por mim mesmo. O ser bom é visto pelo outro da maneira que eu exerço a bondade em favor do outro. E aquele que realmente é bom, ele tem a satisfação, o prazer de, ao exercer a bondade, ter de volta a expressão da felicidade do outro, a expressão de que o outro recebeu aquilo que ele necessitava naquele momento. Então, você exerce bondade, o outro te vê como bom, mas a sua reflexão, o que volta para você é a satisfação, é a alegria de você ter alcançado o êxito, é a alegria de você ter estendido a mão para alguém, você ter feito algo realmente que ajudou a necessidade daquela pessoa naquele momento. Então, a bondade, exercer a bondade é uma característica de quem é bom, mas o adjetivo bom só é dado pela pessoa que recebeu a bondade. Jesus, ele coloca aqui que ninguém é bom a não ser Deus, porque Deus, além de ser bom,
ele exerce bondade o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Exercer a bondade sem a expectativa de retribuição, sem a expectativa de ganho, de ter algum benefício, ter algum retorno com aquilo, simplesmente ser bom pela bondade que habita em você. Nós, falando novamente como imagem e semelhança de Deus, temos que ter essa perspectiva em mente. Ser bons, mas na perspectiva de Deus. Deus falaria isso de você, que você tem exercido bondade, que você tem procurado oferecer o seu melhor, que você tem tratado o seu semelhante nas suas necessidades, sem buscar e sem esperar retribuições. Você tem exercido uma bondade pura, porque bondade pura só pode ser exercida dentro de um amor puro. É por isso também que é outra característica de que somente Deus é bom, porque o amor dele é puro, o amor dele é limpo. O amor de Deus, ele é um amor simples, mas que transmite felicidade aos outros, atende à necessidade dos outros e, desta forma, traz felicidade ao próprio Deus. Trazer felicidade ao próprio Deus, de que maneira? Jesus, ele explica aqui no texto também. Ele fala, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe a nível terreno, mas honre também ao seu Pai Celeste, assim como Jesus nos ensinou que quando orarmos devemos dizer assim, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que está no céu. Você tem um Pai celestial e você tem um Pai bom. Em outras ocasiões, Jesus também volta a esse mesmo pensamento, essa mesma reflexão, e Jesus ele faz outras colocações também trazendo à tona o tema da bondade de Deus. Ele fala, por exemplo, que nós que somos seres humanos, aqueles que são pais, sabem oferecer coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao vosso Pai Celeste. Quanto mais o vosso Pai Celeste. Se nós, como pais humanos, conseguimos oferecer coisas boas aos filhos e queremos coisas boas aos filhos, desejamos que eles sejam realizados, prósperos, estabilizados, que vivam em harmonia, que tenham felicidade. Se nós humanos queremos isto, e o nosso Pai que está no céu, muito mais ele quer que nós tenhamos felicidade, prazer, realizações, conquistas. Deus é bom o tempo todo. Então, meu irmão, minha irmã, receba da bondade de Deus. Abra a sua mente, o seu coração, para compreender que Deus é bom e retribua esta bondade com o amor que ele espera. Jesus, ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E não é simplesmente por guardar os mandamentos ou por retribuir a bondade ou o amor dispensado por Deus, mas é principalmente observar aquilo que Deus está oferecendo de bom, a bondade que ele está exercendo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua vida conjugal, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. É desta maneira que nós compreendemos a essência do amor de Deus e a essência da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Desfrute da bondade de Deus, porque Ele está ao seu lado e atento às suas necessidades. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja exercendo a sua bondade sobre aqueles que necessitam nesse momento. Conceda a tua paz e direção, permaneçam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia, em nome de Jesus.